O áudio. Lá agora tá com áudio, gente. Vocês estavam só me vendo bater boca e não falaram nada. Boa. Ó, agora que tá com áudio. Então vamos lá. Mais uma vez, começando pela enésima vez essa live, gente, eu vou te dizer. O dia da independência, mas a gente depende do digital para algumas coisas que, nossa senhora. Ó, muito prazer, tá? Eu sou Anderson Suzarte, fundador e estrategista da Agência Primeira Dobra. E a gente tem o prazer de estar com você todas as quintas, às 20 horas e 2 minutos, trazendo o melhor do marketing, tá? Todas as estratégias que a gente usa, as comunicações digitais, a forma de fazer comunicação digital, tá? E como vocês podem aplicar isso diretamente no negócio de vocês. Os temas das lives de quinta são escolhidos pelo pessoal que está inscrito, tá? E tem uma galera que está inscrita no grupo da live de quinta e essa galera tem o poder de escolher o tema da live da semana seguinte. Então, se você quer ter essa participação, se você não quer ficar só no camarote, só assistindo, né, tudo acontecer sem ter o poder de decisão do tema da live da próxima semana, tudo bem. Mas se você quer ter esse o link que está aqui embaixo do vídeo na descrição, se inscreve na live de quinta. Coloca lá nome, e-mail, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp e lá você vai conseguir escolher o tema da semana que vem. O tema de hoje é aplicativos indispensáveis para todo empreendedor. E esse tema foi escolhido por essa galera que tá lá. Então, eu estou muito feliz que você está aqui, tá? De antemão, já quero te dizer para você seguir a gente nas principais redes sociais. Procura por a Primeira Dobra, tudo junto, tudo minúsculo. Nas principais redes, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. A gente está no TikTok, no YouTube. Obviamente você está aqui comigo, né? Mas procura a gente nas principais redes que você encontra por lá. E passa lá pelo aprimeiradobra.com.br para conhecer um pouquinho dos nossos serviços. Pronto, informes feitos, vamos ao que interessa. Afinal de contas, vocês estão aqui para descobrir quais são os aplicativos indispensáveis para todo empreendedor. Quem está no Instagram, corre para o YouTube, tá? Não fica aqui só me olhando para essa cara de biscoito traquina, não. Vai para o YouTube que eu vou começar a compartilhar a tela agora. E você que está no YouTube, faz o seguinte, pega o link, clica aqui embaixo onde tem o ícone de compartilhamento da live, né? Se você tiver no... Desculpa, se você tiver no celular, vai ter uma setinha. Se você tiver no computador, vai estar escrito compartilhar. Clica nesse botão, copia esse link e manda para umas 5 pessoas. Ah, 5 pessoas é mole de você conseguir fazer. Concorda comigo? Ó, mamão com açúcar. Manda para 5 pessoas, tá? Para poder a gente espalhar esse conhecimento. Afinal de contas, aplicativo resolve muito a nossa vida. Fala a verdade. Aplicativo ajuda muito a gente em tudo. Então, assim, se você quer ajudar, se você quer ser ajudado, ajude outras pessoas também. Manda para uma galera que você conhece e sabe que vai curtir saber, né, quais são os aplicativos que os empreendedores precisam. Deixa eu só molhar a garganta para a gente começar. Vamos nessa. Então, vocês já estão vendo a tela? Deixa eu só confirmar aqui no YouTube, todo mundo está vendo a tela? Deixa eu ver, pronto. Tem um delayzinho, mas eu acho que já foi. Não desistam da live de quinta. Vocês já estão vendo aí a nossa tela, que é onde eu gosto, né, de colocar uns rabiscos, etc. Eu estou melhorando, tá? Concordo, confia que eu vou melhorar. Em breve eu vou estar fazendo rabiscos bem melhores. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Aplicativos indispensáveis à live de quinta. Olha, eu sou o tipo de pessoa viciada em aplicativo. Todo aplicativo novo que surge passa por lá, pelo menos para entender como é que funciona. E, obviamente, saber se
é funcional mesmo. Às vezes é só propaganda, sabe? Às vezes é só um aplicativo que tem uma promessa muito boa, mas não resolve de fato o problema. Ou às vezes até é muito contraintuitivo o uso, né? O uso não é tão fácil e aí acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? A função do aplicativo é ajudar. Se ele está atrapalhando, troca de aplicativo. Regra básica. Mas existem alguns que eu não abro mão. E eu vou conversar com vocês sobre esses hoje, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é como escolher esse aplicativo. Anderson, eu já vi gente falando que usa o aplicativo A, eu já vi gente falando que usa o aplicativo B, que usa o C, o D, o Z, o AD, enfim. A questão é, o aplicativo que funciona melhor para você é aquele que você deve continuar usando. Não é porque hoje eu estou te dizendo esses aplicativos, você vai falar assim, ah, mas esse aqui eu já tentei e não funcionou para mim. Maravilha, funciona para mim. Né? Eu estou trazendo para vocês a minha experiência. E eu sempre tento levar esses aplicativos para a vida dos nossos clientes dentro da agência Primeira Dobra. Então, esse caminho que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é o caminho qual a gente já tem testado e tem validado junto com os nossos clientes. Mas é óbvio que a sua estrutura precisa estar alinhada com os aplicativos que você usa, tá? Então, deixa eu só ver aqui. O pessoal do grupo tá dizendo que não conseguiu. Ah, tá. Tava no link errado. Não, tudo bem, gente. Clica aí nesse link novo, tá? Que já tá funcionando, já tá rodando aqui no YouTube. Tá bom? Maravilha. Ó, então, continuando. O aplicativo ele precisa ser funcional para você. Eu vou te mostrar alguns que pode ser que você já tenha usado e não tenha gostado. E aí uma decisão sua fazer o uso, tá? Mas antes de eu te mostrar de fato quais são os aplicativos, eu queria te contar duas situações. Considere aqui os aplicativos A e o aplicativo B, tá? O aplicativo A, ele tem uma função, ó, o aplicativo A, ele tem uma função paga, tá? O aplicativo A, ele tem uma função paga e essa função ela muda muito o jogo do uso, né? Ela facilita alguma troca de arquivos, ela permite que você convide pessoas para participar do aplicativo, ela gera uma interface, né, diferente para o uso, tá? O aplicativo B, ele é 100% gratuito, 100% free. Só que qual é o problema? O aplicativo B não tem as mesmas funcionalidades do aplicativo A, porque ele é totalmente gratuito. Então é óbvio que algumas das principais funções do aplicativo B, ou que você encontra no aplicativo A, você não vai encontrar no aplicativo B. Então é importante vocês já terem isso em mente, porque eu vou falar aqui de alguns aplicativos que têm as duas funções. Vocês vão conseguir fazer o uso deles gratuitamente, mas existe a versão paga que permite você ter muito mais recursos, né? Então, qual é o ponto? Ponderem se vale a pena fazer o pagamento, tá? Boa noite. Ponderem se vale a pena fazer o pagamento de um aplicativo por conta de uma função apenas. Se essa função ela for muito vital para a execução daquela tarefa, ok, a gente já entendeu que é um aplicativo que é válido de ser pago. Se não é uma função vital, talvez vale a pena a gente continuar usando o gratuito, até que o faturamento da empresa permita você fazer a aquisição do aplicativo sem ter nenhum prejuízo, sem ter nenhuma complicação financeira, tá? Então, na hora de escolher o aplicativo, vai existir, na maioria das vezes, sempre uma função paga e uma versão 100% free, né? 100% gratuita.
A questão é você conseguir identificar se na função gratuita você já resolve o seu problema ou se na função paga é que está a solução. Eu já te garanto de antemão que a maioria dos aplicativos, eu arrisco dizer que todos eles, tem alternativas gratuitas, tá? Quando você tem uma função paga, a maioria deles tem uma alternativa gratuita. E, obviamente, essa alternativa gratuita vai ter algum tipo de limitação. A gente não vai conseguir fazer tudo, né, na mais perfeita ordem do que um aplicativo pago. Eu estou jogando as claras com vocês porque essa é a real, tá? Você não pode querer usar um editor de imagem gratuito para poder fazer efeitos como o Photoshop faria. Você está querendo demais, entendeu? Então, assim, existem alternativas para você conseguir ali fazer o básico, conseguir o efeito que você quer através de plugins ou de faz mais de um passe, etc. Enquanto no Photoshop você apertaria um único botão, no outro aplicativo você tem que usar 3, 4 plugins, fazer 5, 6 passos para ter o mesmo efeito. É a consequência da escolha, tá? Então, alguns aplicativos que a gente vai conversar aqui hoje são gratuitos e tem a versão paga. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Como que eu dividi esses aplicativos para poder falar com vocês sobre esses aplicativos? Eu dividi esses aplicativos da seguinte forma, tá? Eu dividi em relação ao função deles, né? A função deles dentro da sua empresa, dentro do seu negócio digital, tá? Se você está comigo no Instagram, a live está acontecendo no YouTube. Corre lá pro YouTube que eu estou rabiscando na tela, a gente está batendo um papo interessante e compartilhando aqui as informações sobre os aplicativos que realmente funcionam, tá? E que são indispensáveis para os empreendedores. Mas vamos lá, eu separei aqui os aplicativos por função, né? E onde eles podem ajudar vocês. Eu acredito que a maioria das pessoas negligenciam essa primeira parte, é por isso que eu estou colocando ela logo no início. Gestão. Aplicativos que te ajudam a gerenciar a sua empresa, o seu negócio. Eles têm um papel fundamental. E quando eu falo de gestão, eu não estou falando de gestão no sentido financeiro, organograma e planilhas e etc, etc, etc. A ideia não é essa. O que eu estou conversando com vocês em relação à gestão é para que vocês tenham em mente a organização, né? A organização do seu negócio de uma maneira mais clara, para que você bata o olho dentro da plataforma, dentro do aplicativo, tem alguma coisa errada nesse ponto aqui, tenho que resolver. Tem alguma coisa que está faltando nesse ponto aqui, eu tenho que resolver. Então, os aplicativos de gestão que a gente sempre recomenda, né? E aí eu vou trazer para vocês sempre duas frentes. Uma frente iniciante para quem está começando dentro do negócio digital, para quem está começando dentro do marketing. E para quem já tem uma certa habilidade dentro de cada área, tá? Então aqui na gestão, para quem é iniciante, usa o Trello. O Trello ele é queridinho da galera da organização, da gestão, do planejamento, justamente porque ele é muito intuitivo, ele é muito fácil de usar, né? Você consegue facilmente abrir uma tarefa, delegar uma função, você consegue ver o que foi feito, criar um checklist. O Trello gratuito, né, a função gratuita do Trello te permite criar até 10 quadros. Então, poxa, você consegue gerenciar 10 projetos ou 10 setores da sua empresa, 10 setores do seu negócio. Você consegue organizar de uma maneira muito clara as funções de cada pessoa. Então, o Trello, ele tem esse potencial de facilidade. Ele é fácil, tá? O uso dele é fácil. Então, você consegue controlar de maneira mais organizada, tá? Qual é o ponto negativo, que aqui é uma questão realmente que me fez migrar do Trello para um outro?
chega um momento que você precisa de algumas funções um pouco mais robustas, vamos dizer assim. Quando você fala de personalização, você tem que colocar a identidade visual da sua empresa. Quando você fala de convites e acessos aos quadros, você precisa de ceder permissões para algumas pessoas e outras são só visualizadores. Então, o Trello é um pouco mais restrito nessas questões. Então, você precisa fazer uma contratação do plano para conseguir dar alguns plenos poderes para algumas pessoas. Por exemplo, quem vai ser o seu gerente operacional, quem é seu sócio, se você tem um gestor de tráfego que precisa estar intimamente ligado ao social media, etc. Então, fazer essa organização da empresa pode ser um pouco mais complexo no Trello, principalmente porque ele te dá uma visão apenas Kanban, né? Não Kanban, visão em quadros, mas com os status em Kanban, que é fazendo, feito e concluído. Você pode alterar isso, dar um pouco mais de trabalho, mas é sempre aquela visão horizontal de progresso e vertical de quantidade. Então, no Trello, você tem essa visão aqui. Você tem um quadro, tá? Você tem um quadro. Dentro desse quadro, você tem listas. Tá? Dentro dessas listas, você tem tarefas e você pode arrastar essas tarefas de uma lista para outra e aí você vai acompanhando entre o que foi feito, o que não foi feito, etc. Só que você concorda comigo que pode chegar o momento dessa primeira lista aqui, deixa eu mudar aqui a cor, dessa primeira lista aqui, você ter 30 tarefas, e aí você tem que ficar rolando essa tela, né, para cima, para poder enxergar as tarefas que estão mais embaixo, e isso visualmente pode ser um problema, porque você pode se perder. E aí, uma tarefa que deveria estar na lista do lado, na verdade, ainda não foi alterado o status, enfim. Tem alguns problemas que a gente acaba enfrentando quando a gente fala de organização e gestão, tá? Se você tem um pouco mais de domínio, tá? Se você tem um pouco mais de domínio sobre gestão, se você tem um pouco mais de domínio sobre ferramentas de gestão, eu recomendo para quem é avançado o ClickUp, tá? O ClickUp. ClickUp, ele tem diversas funções e assusta um pouco quem está chegando, né, para conhecer a plataforma, porque de fato ele tem muita opção. Tá? Então, o fato dele ter muitas opções de uso assusta um pouco, porque você não sabe. É aquela coisa, né? A obesidade mental. Se você tem muita informação, você fica meio paralisado sem saber direito para onde começar, por onde começar. Então, assim, ele tem a versão gratuita também, tá? Assim como o Trello. Só que a versão gratuita é bastante limitada. Já adianto para vocês. Então, sempre que eu falo do ClickUp, que eu converso sobre o ClickUp com as pessoas, eu falo, olha, é um aplicativo muito bom, mas ele funciona melhor na função paga, tá? Se eu não me engano, agora tá $20 mensal, R$19,90 ou $19. O plano é business, né? Tem um plano mais barato, que se eu não me engano são $9,90 dólares, ou $9, não sei. Mas que também tem muitas limitações. Se você está trabalhando negócios, eu sempre recomendo que você preste atenção nisso. Os planos voltados para empresas, na maioria das vezes, eles têm funções que as empresas de fato vão precisar. Se você tem condição de adquirir o plano da empresa, maravilha. Se não, começa com um plano mais barato e depois migra, ou começa com o gratuito e depois migra. Isso foi o que eu falei no início da live. Você tem que ter esse olhar de empresa mesmo. Vale a pena eu investir, porque isso não pode ser visto como um custo. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem uma coisa. Tudo que a gente está conversando aqui não é para ser visto como um custo. Aplicativo, pagar plataforma que vai te ajudar é investimento. Custo é você pagar algo que não vai te trazer retorno de nada. Ou no mínimo vai ser um
produto que você vai comprar ali para um supérfluo ou algo do tipo, tá? Então, cuidado para você não cair é, é, nessa mentalidade de que aplicativo é custo. Aplicativo não é custo, aplicativo é investimento. Só que, como todo investimento, você tem que analisar qual o risco desse investimento, qual o retorno que esse investimento vai me trazer, em quanto tempo eu vou ter esse retorno. Então, cuidado na hora de olhar para o aplicativo como uma despesa que, eu só tenho que pagar e tá pagando e tá pagando. Não. O aplicativo você tá pagando e ele não resolve o seu problema, por que você tá pagando? Tá gastando esse dinheiro para quê? Entendeu? Você tem que olhar como empresa. E o olhar da empresa é: vale a pena? Vale, eu continuo pagando. Vale a pena? Vale. Agora não vale mais, paro de pagar. Vou para outro lugar. Eu tenho que ir para onde vale a pena, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui para nossa tela. Deixa eu ver se tá todo mundo me ouvindo aqui, tá todo mundo me ouvindo. Isso aí. Então, ó, qual é a questão do ClickUp, né? Onde que o ClickUp é melhor em relação ao Trello, tá? Só de você fazer a contratação do plano business, ele já te permite você colocar 10 pessoas lá dentro, tá? 10 convidados. Esses 10 convidados, que, gente, 10 convidados é gente pra caramba, tá? Deixa eu só colocar aqui pra vocês isso. 10 convidados é gente pra caramba. Cada membro que você inclui dentro da sua conta do ClickUp te permite colocar mais 10 convidados. Então, membros são pagos, tá? Então, se você paga $20, você coloca mais um membro, você vai pagar $40. Vai pagar você e a pessoa. Mas isso te permite 20 convidados, né? Então, se você tem uma empresa de 40 pessoas, você pode colocar você e seu sócio como membros e cada um tem direito a convidar 10 pessoas para ter acesso às informações ali dentro, tá? Então, muda um pouquinho a interface, mas eu não vou entrar nesse mérito quando você é convidado e quando você é membro, muda um pouquinho, mas não é nada que atrapalhe o andamento de visualização dentro da ferramenta, tá? O que acontece de tão interessante dentro do ClickUp? Primeiro, tá? Você consegue ver as tarefas em diversas visualizações. Eu acho que esse, sim, é o ganho do ClickUp em relação a outras ferramentas. Você consegue ter uma visualização do que está sendo feito. A gente está falando de gestão. Gestão é você olhar o todo. Você não vai gerir financeiramente uma empresa sem você saber de tudo que a empresa gasta, sem você saber de tudo que a empresa precisa, de todas as matérias-primas, do processo, o tempo que gasta para ser feito. Tudo isso é dinheiro. Então, se você vai gerir financeiramente uma empresa, você tem que olhar para tudo. Se você vai gerir operacionalmente uma empresa, você tem que olhar para tudo. Se você vai gerir a empresa, pior ainda. Desculpa te dizer, pior ainda. Se você vai gerir uma empresa, pior ainda, você tem que olhar para tudo mesmo: financeiro, operacional, gestão, satisfação de cliente, sucesso de cliente. Tem muita coisa. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, talvez eu vou colocar como opção de tema lá, se a galera quiser me ouvir falar um pouco sobre o que eu entendo dessa área de gestão de empresas. Mas, por exemplo, dentro do ClickUp você consegue ter várias visualizações. Então eu posso ver o mesmo setor, né? Vamos colocar assim, o mesmo setor igual ao Trello, com listas, né? Listas verticais e progressos horizontais, né? E aí eu consigo ver exatamente igual ao Trello. Deixa eu fazer o seguinte aqui que ficou muito ruim. Junto, né? Então eu consigo ter essa visão aqui. Oh, sim. Ter essa visão igual ao Trello, tá? Vou botar aqui, ó. Igual Trello, tá?
Ele me permite isso. Ao passo, gente. Ao passo, você já viu que a pessoa, assim, 80 anos de idade, né? Do mesmo jeito. Ai, meu Deus. Eu e minha velhice linguística. Então, do mesmo jeito que ele permite que você veja com listas. Você consegue ver as tarefas todas listadas. E nesse momento aqui, você pode criar filtros. Você pode saber por data, você pode saber por quem é, né, os responsáveis. Você pode olhar por data, por responsável, você pode olhar por status, as tarefas que precisam ser feitas, as tarefas que ainda estão esperando para começar, ou as tarefas que já estão concluídas. Você pode criar vários filtros. No Trello você também consegue fazer isso, mas é um pouco mais complicado, né? E se eu não me engano, só tem também na versão paga essa parte de filtro de tarefas no Trello. Eu não lembro se tem na versão gratuita, não. Mas enfim, além dessas visões, existem muito. Cara, se eu não me engano, são 17 tipos de visualização. Então você consegue ver em quadros, você consegue ver em lista, você consegue ver por data, você consegue ver por pessoa, você consegue ver. As views são assim, muitas opções. Você consegue ver por Gantt, que é muito bom. A visualização do tipo Gantt é a seguinte: você tem aqui as datas, tá? Deixa eu só mudar isso aqui, que ficou muito. Aqui, listas. E a visualização do tipo Gantt. O que é a visualização do tipo Gantt? Você tem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Você tem aqui datas, né? Datas. E aí vamos supor que você tem dentro do processo de gestão da sua empresa a necessidade de acompanhar uma tarefa por mais dias. Não é uma entrega pontual. Ah, pediu hoje, hoje mesmo a pessoa já sai daqui com o produto. Não, a pessoa vai pedir hoje e aí vai demorar um tempo para dela sair. Então tem as datas nomeando as colunas, e aí você consegue ver as tarefas que vão sendo concluídas de acordo com o tempo que elas vão levar. Então você tem uma dimensão de, poxa, se essa tarefa aqui começou hoje, dia 7 e vai até o dia 12 e tem outra que começa dia 10, tem outra que começa dia 9, existe uma sobreposição de tarefas aqui. Você só consegue ter essa visualização de forma mais rápido através da visualização do Fibonacci. E o Trello não te dá isso. O ClickUp dá. O Monday também dá essa opção. Eu acho que só na versão paga também, né? Então são essas opções que existem outras visualizações. Então, além disso, é interessante que vocês entendam que estamos falando aqui de aplicativos. Se essas funções não funcionam no mobile, tem alguma coisa errada, tá? A ideia é que vocês entendam e encontrem opções para que vocês resolvam tanto pelo computador quanto pelo. Então, por isso que a gente está falando de aplicativos. Tanto o Trello quanto o ClickUp, você consegue ter acesso tanto no computador quanto no celular. Isso é uma vantagem muito boa, tá? Os outros aplicativos também têm algumas funções no mobile, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito porque tem alguns que eu não uso. Por exemplo, o Monday mesmo. Eu sei que tem a visão Gantt porque eu conheço pessoas que usam, mas eu mesmo não uso, tá? Então vamos lá. Entendidos aqui? Falamos sobre gestão, tudo ok? Maravilha. Só que gerir uma empresa dá. E para isso, você precisa ter sempre
ideias do que fazer. Não é? Chega o momento de você ter um problema né, na sua empresa, você tem que ter ideias de como resolver. Ou do que fazer para resolver. Né? E aí entram os aplicativos que vão te ajudar no brainstorm. O que é brainstorm antes? Já vem você, só porque tá fazendo aula de inglês, tá falando de inglês agora. Não, não é isso. É para que você se acostume com alguns termos que a gente usa dentro do marketing mesmo. Brainstorm é o momento onde você começa a ter ideias, discutir ideias, compartilhar ideias, recolher ideias, coletar ideias. É literalmente o momento onde a sua mente está fluindo para possibilidades. Sejam possibilidades reais, factíveis, ou possibilidades que são apenas ilusões, vamos colocar assim. São apenas imaginárias, não tem como ser feita. Mas não deixa de ser uma ideia. Tá? E aí você precisa documentar isso, porque por experiência própria. Vou voltar aqui para vocês verem minha cara de bolacha bem grande. Quem tá no Instagram, corre pro YouTube. Eu vou começar a fazer as lives no Instagram, eu vou desligar o microfone daqui, que eu tô vendo que o pessoal tá aqui e tá só me assistindo. Né? Vou desligar o microfone para vocês correrem lá pro YouTube. Mas, ó, presta atenção. Conversa aqui comigo. Qual... Isso. Qual é o ponto? Se você não anota uma ideia, muito provavelmente ela não vai sair da sua imaginação. E pega isso. Se você não anota, põe no papel a ideia, ela vai continuar só na sua imaginação. E como tudo que existe na imaginação muda. E como tudo que muda uma vez pode ser esquecido. Muda tanto que já não é mais a mesma ideia. Então, assim, anote tudo e qualquer coisa. Anote e tome nota. São duas coisas diferentes. Anotar, você pega o papel ou o aplicativo e simplesmente Tomar nota é você ouviu alguma coisa, você viu alguma coisa que te trouxe uma ideia. Anota a ideia e qual foi a fonte daquilo. Eu tive essa ideia porque eu vi o outdoor assim assado, eu tive essa ideia porque eu estava assistindo o filme e a cena de... Então, é um exercício. Anderson, você faz isso sempre? Todas as suas ideias vêm através do brainstorm? Não. Não vou ser hipócrita com vocês, nem jogar o papo de coach de não, você tem que ter um bloco de notas, você tem que ter um bloco de ideias, você tem que... Não. Já falei para vocês que meu papo é real, é o que eu faço, é a realidade nua e crua da minha aplicação. O brainstorm para mim funciona da seguinte forma. Eu tenho os aplicativos no meu telefone e eu tenho cadernos e papéis espalhados por toda a estrutura do meu setup. Por quê? Acontece qualquer coisa, ou vem para cá, pro quadro, que até a última live vocês viram que tinha um prédio aqui, né? Um quadro com um prédio. Porque essa estrutura metálica, ela não existia. Esses postiches ficavam presos na parede. Como eu já estou com planos de fazer uma mudança aqui no cenário, já comprei essa tela magnética aqui, porque eu vou começar a colocar os postiches na tela. Para não estar prejudicando a tinta que eu vou colocar na parede, tá? Então, ou vai para os postiches, que aí eu sempre estou revisitando como eles ficam na minha cara, e agora aqui atrás eu estou sempre olhando para eles, as ideias estão sempre frequentes, né? Então, às vezes eu tô com uma ideia, daqui a 2, 3 semanas eu leio ela de novo e falo, por que eu anotei isso? Não tem o menor sentido. Jogo fora. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vou e leio e falo assim, poxa, não faz sentido. Mas e se eu trocasse só isso daqui? Aí começa a fazer um outro sentido. E aí eu vou buscando opções de como implementar. Então, tem que ter o seu jeito de adquirir ideias, tá? De fazer esse brainstorm. Então vamos voltar aqui para a nossa tela para a gente conversar sobre os aplicativos que eu separei para o brainstorm. E nesse ponto eu não separei por dificuldade, tá? Por iniciante, avançado, etc. Eu separei por função. Aqueles aplicativos que são mais fáceis e os aplicativos que são um pouco mais complexos, mas por quê? Todo aplicativo que é muito complexo, gente, são aplicativos que têm muitas funções, tá bom?
Então vamos lá. O que, que eu trouxe aqui para vocês? O primeiro, eu vou começar logo por ele. Talvez seja o que vocês já conheçam de ouvir outras pessoas falando na internet, que é o Evernote. Tá? Que é um aplicativo que tem tanto para computador quanto para celular e você consegue fazer sincronismo entre as informações. Então você pode anotar no computador e essa mesma nota, esse mesmo material que você escreveu, você tem acesso no celular e o vice-versa. Você vai escrever no celular e depois você vê no computador. Isso facilita muito para você não ter que ficar copiando, mandando para e-mail e etc. Né? Agiliza o processo de compartilhamento das ideias. Até para você conseguir mandar para algum colaborador seu, olha essa ideia que eu tive, para você colocar na pauta de reunião, né? Você consegue, vou discutir essa ideia com vocês na próxima reunião de alinhamento da equipe, né? Ou então vou discutir com o time de lançamento sobre essa ideia que eu tive para um próximo produto. Enfim, você consegue compartilhar de uma forma mais integrada, né? Entre computador e telefone. Além do Evernote, eu trouxe outras duas opções. Tá? Lembrando que o Evernote ele tem a versão paga e a versão gratuita. Se eu não me engano, que já tem um tempo que eu usei, hoje eu não uso mais o Evernote, mas eu sei que ele funciona. A versão gratuita te permite criar um limite de notas, tá? Eu não sei se isso ainda está valendo, mas era assim, tinha um limite de notas. Mas pode ser que tenha mudado. E aí vocês precisam fazer uma pesquisa. Ou não sei se já tem limite de compartilhamento, enfim. Isso aí é uma questão que vocês precisam olhar para cada aplicativo. Minha função aqui hoje é te mostrar os aplicativos que eu sei que funcionam. E aí você decide, você estuda e decide qual que você vai usar. Essas outras duas opções que eu trouxe aqui são opções que são extremamente gratuitas e extremamente simples. Muito, muito simples. A primeira delas é o bloco de notas do seu telefone, tá? É o Notes. Para quem usa Samsung, Android, etc., tá como Notes, tá? Para quem usa iPhone, etc., vai ter lá a nota do iOS, tá? Que se eu não me engano também é iNotes ou algo do tipo, tá? Então você pode criar as notas no seu telefone e simplesmente compartilhar elas com você mesmo, jogando para o seu e-mail, jogando para o seu computador através do sincronismo entre as contas do aplicativo, se você é Android, se é Samsung, etc. Você consegue fazer esse sincronismo com e-mail, ou você pode mandar direto para o ClickUp, você pode mandar direto para o Trello, você pode mandar direto para a sua plataforma de gestão, que é a sua plataforma de organização, tá? O Notes já é um aplicativo gratuito que é nativo do seu telefone, tá? Então não vai ter muita dificuldade de uso, porque ele precisa ser muito intuitivo, não tem diversas funções, você vai conseguir fazer escrita, marcar com cores diferentes, utilizar negrito, itálico, etc., para poder deixar a cor do texto mais dinâmica, a estrutura do texto mais dinâmica, mas é um aplicativo muito simples, tá? E aí facilita você anotar as ideias. E por último, mas não menos importante, eu acredito que seja o mais funcional hoje, é o que eu uso vamos colocar, 80% do tempo, tá? Os outros 20% eu uso Notes. Mas a maioria do tempo, quando eu tô com alguma ideia, eu tô assistindo um filme, eu já deixo o celular do lado, porque qualquer coisa ali eu passo a mão no telefone e tu já anotei a ideia que aquele filme deu, a série deu, ou qualquer coisa do tipo. Que é uma conversa no WhatsApp. Eita. Conversa no WhatsApp. Que pode ser direto com o seu próprio número. Hoje o WhatsApp tem essa função de você conversar próprio número, tá? Com o seu próprio número. E aí você é uma conversa que só você vai ter acesso. Você e, claro, os servidores do WhatsApp. Mas você pode simplesmente passar e mandar um áudio para você mesmo.
Eu não gosto de mandar áudio para anotar ideia, porque áudio não tem a função de busca. Então, às vezes, você tem ali, poxa, eu anotei essa ideia em algum lugar e eu não lembro onde, né? Ou então eu não lembro a ideia inteira, você só lembra um pedaço. Se tiver no áudio, você vai ter que sair ouvindo todos os áudios para poder encontrar onde é que está essa ideia. Se você digita, fica muito mais fácil. Você digita ali a parte ou a palavra que você lembra e ele vai te mostrar as informações que você escreveu com aquela palavra. Então, dentro da conversa do WhatsApp, que é eu acho que é o recurso mais interessante, porque você tem como fazer o sincronismo através do WhatsApp web, computador e telefone. Então, tudo que você falar para você mesmo no celular, você vai ter acesso no computador. Isso facilita bastante a vida. E também você pode compartilhar pelo WhatsApp mesmo com outros membros do seu time, caso sua comunicação seja feita no WhatsApp, tá? Se você usa Slack ou qualquer outra plataforma de comunicação, aí você vai ter que adaptar essa estrutura de compartilhamento de ideias. Mas eu acredito que seja uma opção muito boa, porque o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo usa, né? Então, aqui no Brasil, então, é extremamente difícil você ver alguém que não tem o WhatsApp, né? Às vezes é uma escolha da pessoa, mas ou é alguma situação que o celular quebrou, coisa do tipo, mas na maioria das vezes a pessoa tem o WhatsApp e isso facilita bastante. Faça uma conversa com você mesmo, todas as ideias, todas as informações que você conseguir adquirir, joga dentro dessa conversa e estabeleça, e aí isso aqui é realmente uma situação necessária, tá? Anderson, anotei um monte de ideias. Você tem que ter o dia de revisar as ideias. Não vai adiantar nada você anotar um monte de ideia sem que você volte lá para poder olhar o que você anotou. Ó, anotou um monte de ideia, mas para quê? Para poder gastar espaço no telefone? Então, assim, volta lá e revê as ideias. Por que você anotou aquilo? Né? Qual o motivo daquela ideia? Por que aquela ideia chamou tanta atenção? Tá bom? Vamos lá. Um outro setor que eu trouxe aqui para conversar com vocês, que eu acho que é o motivo, né, da maioria das pessoas em relação ao marketing, é o design. Então, se vocês se prendem muito à ideia de, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer artes gráficas para o meu Instagram? Como que eu vou deixar o meu Instagram mais bonitinho? Então as pessoas se prendem muito nisso e perdem um pouco a mão até, tá? Porque ficam umas coisas meio papagaiadas. Mas, enfim, eu trouxe aqui, e aí em relação ao design eu vou separar por questão de dificuldade, porque você que tem uma noção um pouco maior de design na verdade, você que é designer, você vai ter, obviamente, mais habilidades do que pessoas que não têm essa aptidão ou não têm esse conhecimento e vai patinar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Quais são os aplicativos de designer que são para iniciantes? Tá? Para a galera que está aqui no YouTube, tô falando português ainda ou tô falando grego? Vocês estão conseguindo me entender? Tá todo mundo me entendendo? Antes de eu começar a falar aqui quais são os aplicativos de design para iniciantes, todo mundo tá conseguindo acompanhar. Eita, faltou força. Agora tá aqui. Ah, tudo tranquilo. Maravilha. Então, quais são os aplicativos de design para iniciantes? Eu separei o queridinho, que eu acho que tá passando na sua cabeça aí agora, e olha que eu não sou vidente, que é o Canva. Ó, Canva, tá? Qual é o ponto mais positivo do Canva? Que na função gratuita, você já tem muita coisa dentro do Canva para você utilizar. A Adobe liberou uma outra ferramenta que é bem semelhante ao Canva, tá? E que tem bastante, na verdade ele é 100% gratuito.
Adobe Design Express, acho que é alguma coisa assim. Que tem, basicamente, eu não utilizei, por isso que eu não coloquei ele na lista, eu não utilizei ele ainda para ver de fato se é muito intuitivo, se a utilização ele é fácil, mas ele existe. Se você quiser testar, fica à vontade, tá? O Canva ele é extremamente fácil de usar. Primeiro porque ele te entrega templates. Então, isso daqui, para quem não entende de design, cara, para quem não sabe fazer as artes, é uma mão na roda, porque você vai pegar uma parada meia pronta e você vai lá e vai só customizar com suas cores, com a letra, com a informação que você quer. Isso facilita muito a vida, tá? E o Canva também te dá a opção de você utilizar diferentes dimensões. Então, assim, você consegue fazer um carrossel infinito dentro do Canva, você consegue fazer uma imagem de perfil, você consegue fazer um papel A4, você consegue fazer vídeo, slides, você tem, assim, uma infinidade de dimensões que é gratuito de você conseguir mandar. Cara, isso é maravilha, tá? Você conseguir fazer o mesmo conteúdo e dimensionar ele em diversos outros tamanhos para você postar em redes sociais diferentes, porque uma coisa é certa, se você pega o mesmo conteúdo, a mesma imagem que você posta no Instagram e coloca no LinkedIn ou no TikTok, né? Ou você pega o mesmo conteúdo de imagem, de carrossel, e coloca no Instagram, no Facebook, cagou tudo, tá? Foi mal aí pelo cagou, mas é porque é a verdade mesmo. Você fez uma merdinha. Porque os formatos são diferentes. Se você coloca um carrossel no Facebook, ele vai pegar aquelas imagens, vai colocar dentro de um grupo de um monte de outras imagens agrupadas dentro do post, que a pessoa vai ter que clicar e sair arrastando o dedo para poder conseguir enxergar, fazer sentido. Então, assim, vai fazer um carrossel no Instagram, quer usar a mesma informação no Facebook, pega as informações que estão nos cards, coloca na legenda, porque no Facebook a legenda vem primeiro. Já estou fazendo consultoria de criação de conteúdo, hein? Porque a legenda vem primeiro. Então você pega só a primeira imagem e joga no Facebook. Anderson, eu não vou ter paciência de fazer isso, né? E eu preciso colocar no Facebook, etc. Tá, faz do jeito que você consegue. É melhor você manter o engajamento, o engajamento não, desculpa, manter a constância de publicação, se você está começando uma rede social, do que de fato a qualidade. Quem está começando, a qualidade vai ficar um pouquinho aquém. Não tem problema nenhum. A quantidade funciona, mas a qualidade fica um pouquinho a desejar. Depois você melhora a qualidade. Mas você primeiro tem que se acostumar a publicar. Mas eu já estou te colocando. Vai fazer a mesma publicação para diferentes conteúdos, para diferentes plataformas, tem que prestar atenção nas dimensões dessas plataformas. E o Canva te ajuda nisso. Porque você pode colocar lá, LinkedIn, ele já te dá o formato da publicação para o LinkedIn. Facebook, ele já te dá o formato da publicação para o Facebook. Tá? E na versão paga, você consegue fazer esses redimensionamentos muito mais simples, porque com um botão, um clique só, você vai lá redimensionar. Você está com a arte pronta, redimensionar e você consegue trocar. Na versão gratuita, você tem que criar uma nova publicação, copia e aí você vai ajustando todo o design daquele novo formato. Tá? Então, para quem é iniciante, o Canva atende bastante. Beleza, Anderson, mas eu não sou iniciante, tá? Eu já entendo um pouquinho de design, assim, eu não sou designer, mas eu entendo ali alguma coisa. Para onde eu vou? Para quem é intermediário, eu recomendo o Figma. Tá? O Figma, ele é gratuito, 100% gratuito. Mas ele é um design, ele, na verdade, o Figma ele é um aplicativo de protótipos para fazer criação de aplicativo, né? Então você consegue ter um refinamento de design muito melhor no Figma.
Você consegue brincar com máscaras, você consegue brincar com sobreposições, a parte de blend mode, etc. Isso é para quem já tem um domínio de design. Você percebe que eu já estou falando de termos que às vezes o iniciante vai ficar, meu Deus, me perdi, não estou sabendo onde ele está falando, porque eu não estou falando com quem é iniciante, eu já estou falando com o intermediário. Então, se você é intermediário, você entende um pouquinho das técnicas de design, de posicionamento, margem, sangria, etc., o Figma já vai te ajudar, tá? Então, o Figma ele é totalmente gratuito, ele funciona muito com plugins, então você tem acesso a diversas possibilidades de remoção de fundo, alteração de nitidez, mudança de cores, você consegue ter acesso a diversos ícones, biblioteca de ícones, biblioteca de fontes, né? A mudança de funcionamento tridimensional, criar objetos tridimensionais de uma maneira bem mais intuitiva por conta dos plugins. Então, você fica meio que refém de usar os plugins. Tá? Mas é basicamente isso. O Figma ele não é tão intuitivo. Você vai precisar ali de uma curva de aprendizagem um pouco maior, talvez uma semana ou algum pouquinho mais de tempo para você. Isso se você só fizer design. Se você, além de toda a parte da sua empresa, você também fizer design, aí vai demorar um pouquinho mais. Tá? E se você já não, Anderson, aí eu já estou moleza em relação ao design, tá? Me manda aí qual aplicativo que eu uso. E aqui é onde entra a situação, tá? Para quem já conhece muito do design, para quem já não que conhece muito, mas que já tem um certo domínio da parte de criação gráfica, você vai conseguir utilizar do Canva o Figma de maneira tranquila. Algumas coisas que você vai pensar de efeito, né? Que você vai falar assim, poxa, como que eu faço isso aqui no Figma? Como que eu faço isso aqui no Canva? Mas aí tem tutoriais no YouTube que te ajudam com isso. Mas se você já tem esse domínio, o Photoshop. Photoshop ou o Illustrator. E são duas plataformas da Adobe. Eu não vou dizer para vocês aqui que a versão que você encontra aí pelos sites do YouTube e sites da internet são ruins. Elas funcionam. Mas. Tá? Então, se você quer agilidade, talvez você não consiga com esses aplicativos craqueados que tem por aí. Tá? Essas funções craqueadas. E no caso do Photoshop e do Illustrator, você não tem essa condição de utilizá-los no celular. Isso é uma restrição grande em relação a eles, porque você tem uma função. São aplicativos pesados, é muito mais complexo de utilizar, e aí fica mais fácil de você mexer somente no computador. Tá? Então aqui é para os avançados. Eu até não coloquei isso, vou colocar aqui, peraí. Imaginei. Aqui é avançado. Tá? Avançado. Tentar adiantar o lado e só piorei. Oh, Deus. Sorry. Vamos lá. Então, em relação ao design é isso. Se você está começando, vai para o Canva. Se você tem um maior domínio, vai para o Figma. Se você é designer, Photoshop Illustrator. Estou chovendo no molhado. Se você está utilizando Photoshop Illustrator, você já tem conhecimentos muito bons de design. Tá bom? Maravilha. Então, esses são os aplicativos que eu recomendo em relação ao design. Aplicativos de produtividade. Eu acho que isso aqui é uma questão.
Cara, produtividade. Quem não quer ser mais produtivo, né? Só que toda produtividade, deixa eu voltar aqui meu rosto de bolacha para conversar com vocês. Toda produtividade precisa de organização. Então, se você não tem a sua gestão bem estabelecida, se você não tem o seu operacional bem estabelecido, dificilmente você vai ter uma produtividade muito boa. E eu estou dizendo isso vivendo na pele, porque o que a gente está passando agora na agência está impedindo a minha produtividade de maneira mais eficiente. Tá? Nós estamos reestruturando o nosso operacional, tem algumas coisas que a gente está mexendo, principalmente em relação à aquisição de novos clientes, e isso está mexendo um pouquinho com a minha produtividade. Então, o que eu preciso fazer para resolver isso? Melhorar a minha organização. E para melhorar a minha organização, eu conto com alguns aplicativos. Eu trouxe os dois principais, tá? Que eu uso mais e que me ajuda bastante a manter a produtividade. O primeiro é a agenda. Eu utilizo o Google Agenda para tudo. Né? O Google Agenda é. Hoje eu me acostumei. Antes eu tinha agenda física, né? Uma agenda mesmo em papel e tudo. Mas eu me acostumei muito melhor com o Google pela facilidade do sincronismo entre as contas. Então eu tenho no celular, no computador, no tablet, em qualquer aplicativo que eu colocar o e-mail, eu vou encontrar a minha agenda. E aí fica muito mais simples de eu encontrar onde eu tô, o que eu preciso fazer, o que eu tenho para fazer naquele dia. Só que a agenda só funciona se você alimentar ela. Não vai adiantar nada você ter agenda para poder você não alimentar ela. Então, tem que alimentar a agenda, tá? Deixa eu voltar aqui a tela que eu estou falando e não voltei a tela para vocês. Tem que alimentar a agenda. Tem que alimentar a agenda. Então, isso aqui é regra básica de funcionamento de qualquer coisa. Tá? Se você não colocar e alimentar com o quê? Com tudo. Alimenta a sua agenda com tudo. Se você quer melhorar a sua produtividade, coloca na sua agenda o momento que você vai parar para almoçar, o momento que você vai parar para descansar, que horas que você vai parar para poder ler livro, que horas que você vai parar para escrever alguma coisa, que horas você vai parar para ligar para cliente, para falar com funcionário, para falar com equipe. Coloca tudo na agenda. Que horas que você vai alimentar a sua agenda? Tem que estar na agenda o horário que você vai fazer a revisão dos seus compromissos. Quando que eu faço isso? Normalmente eu faço a revisão do compromisso na sexta e na segunda. Na sexta para poder eu já alinhar a próxima semana e na segunda para poder eu refrescar a memória do que eu tenho que fazer durante a semana. Que dia que tem médico, que dia que eu tenho que viajar, que dia que eu tenho que acompanhar minha mãe, que horas. Tem tudo ali. Tá tudo ali. Tá? Então coloquem tudo na agenda. Anderson, eu vou ter que colocar na agenda tudo, tudo, tudo? De preferência. Mas tem coisas que a gente sabe que você não vai conseguir colocar na agenda, que é imprevisto, aconteceu, teve que correr, dia de fazer mercado, nem sempre tem que ir cortar cabelo, ou coisa do tipo. Enquanto você não tem essa rotina bem estabelecida, você vai patinar um pouquinho na agenda e na produtividade, tá? Uma outra, um outro aplicativo que eu gosto muito são os aplicativos que me ajudam com o método Pomodoro. Tá? Ou Pomodoro. Eu acho que é Pomodoro que fala. Deixa eu ver se é Pomodoro ou Pomodoro. É Pomodoro. Então, o método Pomodoro, ele é uma estrutura de organização bem antiga, vamos colocar assim. Não é tão novo, não. Hoje tem bastante gente falando sobre isso, mas ele não é tão novo, não. Que é uma estrutura que é um método onde você trabalha focado determinados fragmentos de tempo e entre esses fragmentos de tempo você tem pontos de descanso.
Mas aí nesses pontos de descanso é para descansar mesmo, não é para poder trocar de tarefa, não. Vou trabalhar 25 minutos na gestão, depois 15 minutos no financeiro, depois 25 minutos na gestão de novo. Não, é 15 minutos de descanso, 5 minutos de descanso, 10 minutos de descanso, não importa, tá? Então, o método Pomodoro que eu utilizo é baseado em 25 minutos, para mim é muito pouco, tá? Então, eu estendo um pouco mais esse tempo, mas isso aí é de acordo com a minha vivência. Volto a repetir. Se você vai utilizar o método Pomodoro, primeiro experimente o método do jeito que ele realmente é, tá? É só você jogar no Google, tem bastante informação sobre como funciona o método. 25 minutos trabalhando, 5 minutos descansando. 25 minutos trabalhando, 10 minutos descansando. 15 minutos trabalhando, 15 minutos descansando. Enfim, tem muita coisa para você entender como é que funciona o método Pomodoro. Como que eu utilizo? Lá no aplicativo, eu seto, né, eu configuro ele lá em relação a quantos ciclos de trabalho eu vou ter, quantos ciclos de descanso eu vou ter e qual o tempo de cada um. E aí o celular vai despertar. Hoje eu trabalho com 1 hora focado, 15 minutos de descanso. 1 hora focado, 15 minutos de descanso. Né? Às vezes eu burlo um pouquinho o método Pomodoro, se eu tenho alguma urgência para fazer, e dentro dessa 1 hora eu vi que não deu para finalizar, eu pego os 15 minutos e levo direto, mas isso é habitual. Isso é. Desculpa, habitual não. Teste, né? É um teste. Você vai precisar testar, você vai precisar encontrar a forma de adaptar isso para sua rotina, tá? Mas o método Pomodoro ajuda e tem alguns aplicativos que utilizam. É só botar lá na Play Store ou na Apple Store e buscar por Pomodoro, que tem alguns aplicativos e a maioria paga, a maioria é gratuita. Desculpa, a maioria é gratuita e vai te ajudar nisso, tá bom? Beleza. Existem outros aplicativos para te ajudar em diversas outras funções dentro da empresa, mas eu acredito que, como empreendedor de fato, esses são os principais. Por quê? Anderson, eu como empreendedor vou ter que fazer arte gráfica. Eu não posso contratar um designer? Pode, né? Mas se você está começando, você vai ter condição de contratar um designer? Nem sempre você vai ter condição de contratar um designer, vai ser você mesmo que vai ter que fazer. Então, utilizar os aplicativos certos vai te ajudar nisso. Então, se você está começando, utiliza o Canva, tem um pouco mais de informação, vai para o Figma. Tem muito domínio e conhece bastante sobre criação de arte, vai para o Photoshop, experimenta Photoshop, Illustrator, mas são ferramentas pagas, né? Então, assim, como empreendedor, os aplicativos que eu conversei com você hoje vão te ajudar, tá? Vão acelerar o seu processo e vão facilitar o seu processo de construção do seu negócio de maneira muito mais eficiente, tanto na gestão, quanto na organização, tanto no design, na produção de conteúdo, no processo de ideias, tá? Então, pensem nesses aplicativos como formas de você melhorar, né, o funcionamento da sua empresa. Agora, eu quero chamar a atenção para você em uma situação que eu acho que a maioria de vocês passam, né? A maioria de vocês empreendedores, assim como eu, passa, que é a falta de direcionamento sobre qual escolher e como aplicar, né? Em que momento aplicar. A gente falou aqui sobre aquela questão nas lives anteriores, né? Se eu não me engano, foi na segunda live. A gente falou sobre o que era necessário para você ter um negócio digital. E antes, né, a questão de mentalidade, de você ter a parte de estrutura do negócio, de se preparar para poder encarar o digital, de pensar no autoconhecimento, etc. Só que sem o direcionamento você concorda que não tem muito o que fazer. Você vai ficar perdido, você vai ficar patinando, você vai bater cabeça e não vai resolver, vai frustrar e vai acabar desistindo do digital. Para que ponto não chegue, porque a gente sabe que o digital é uma porta que funciona muito para quem está começando um empreendimento. E é gratuito. Gente, tem um canal no YouTube de graça, tá? Tem uma conta no Instagram, é de graça. Então, assim, são muitas facilidades que o digital promove. Você construir um espaço físico, você vai ter que ter o espaço, a decoração, né, a identidade visual,
funcionário, produto de limpeza, vai ter que pensar nisso tudo. Então, IPTU, água, luz, internet para poder utilizar, sistema operacional para fazer pagamento, enfim, você vai ter que pensar nisso tudo. E no digital você tem essa facilidade de você ter mais praticidade para montar um negócio. Só que sem direcionamento isso pode ser um bicho de sete cabeças. E aqui entra a minha primeira oferta para você. É o momento onde você pode gratuitamente ter minha visão sobre o marketing voltado para o seu negócio. Toda a estrutura de comunicação, toda a estrutura de marketing, o método PD 4.0 entregue a você, né, durante a consultoria. Então, eu estou abrindo vagas para a consultoria PD 4.0, tá? Como que funciona essa consultoria? Primeiro ponto, ela é uma consultoria gratuita, tá? Ela é uma consultoria gratuita? Gratuita. Por quê? Eu prezo, né? Quem tá lá no Instagram e já me ouviu falar sobre isso, eu prezo muito pelo conhecimento compartilhado, educação continuada. Então, eu não vou cobrar por uma consultoria onde eu só vou te mostrar o que você precisa fazer. Então, assim, eu vou só estar compartilhando conhecimento com você. Conhecimento é dinheiro, eu sei. Muitas pessoas vão me sacrificar em relação. Vão me crucificar, não sacrificar, mas crucificar em relação a isso. Ah, você vai entregar do ouro de graça, etc. Cara, eu acho assim: se eu tenho um conhecimento que pode resolver o problema de alguém, eu vou vender esse conhecimento, obviamente, mas em alguma instância eu já posso entregar ali uma primeira virada de chave que vai resolver um problema pontual e vai desafogar essa pessoa para poder ela entender a visão da empresa dela. Às vezes ela tá tão olhando para um negócio de uma maneira tão focada, de uma maneira tão presa, que ela não consegue ver que tem outras soluções. Ela tá literalmente no meio do olho do furacão, onde a única luz que ela enxerga é olhando para cima. Se ela olhar para os lados, ela não vê nada. Então, primeiro ponto é gratuito. E aqui é onde eu apresento, eu ensino, entrego o método PD 4.0, que é o nosso funil, é o que a gente usa para os nossos clientes, tá? Eu apresento para você como que a gente faz, o que a gente faz e o que você pode fazer. Então, a consultoria PD 4.0 está com inscrições abertas. O link para se inscrever está aqui embaixo. É gratuito. Lá no site você vai ter mais informações sobre a consultoria, como que ela funciona. Você vai poder preencher o formulário. A gente entra em contato com você para fazer o agendamento do dia e da hora para você receber essa consultoria. Não, Anderson, então no final da consultoria você vai me vender alguma coisa? Óbvio! É óbvio que eu vou te oferecer alguma coisa, mas antes de te oferecer, eu vou resolver esse problema aqui, tá? Antes de te oferecer, eu vou resolver um problema, que é o direcionamento, tá? Antes de te oferecer qualquer coisa, eu vou te direcionar. E isso daqui é de graça. Isso daqui é onde eu vou direcionamento. Isso daqui é onde eu vou, de fato, olhar para o seu negócio, tá? Olhar para a empresa, olhar para a estrutura e falar para, olha, é assim que funciona. É assim que a gente usa hoje. É assim que o mercado está adaptado. E aí você vai ter um checklist para executar. Tá bom? Então, está interessado em resolver os problemas do seu negócio digital, em melhorar a estrutura do negócio digital, em atrair mais clientes, fazer com que esses clientes cheguem de maneira mais qualificada dentro do seu processo, dentro da gestão, dentro da sua organização, para aplicar esses aplicativos, para usar esses aplicativos que eu te falei aqui hoje, se inscreve na consultoria PD 4.0, que o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Para reforçar, muito prazer,
muito boa noite, tá? Esse daqui que eu queria mostrar é Anderson Suzarte, fundador da agência Primeira Dobra. Me encontra lá no Instagram com o Anderson Suzarte, tudo junto em minúsculo. E segue a Primeira Dobra nas principais redes. É só procurar por a Primeira Dobra, tudo junto em minúsculo também, tá bom? Uma excelente noite. Muito obrigado para todo mundo que continuou comigo resiliente até o final. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês encontrar descobrir esses aplicativos. Eu sei que alguns vocês já conheciam, mas eu trouxe para vocês terem uma visão mais de aplicação mesmo, né? Da usabilidade desses aplicativos na estrutura de uma empresa. Pra vocês verem que é o que a gente usa hoje, tá? A gente usa hoje. Eu continuo usando o Canva, eu continuo usando o Figma, eu não uso o Photoshop e Illustrator, apesar de ter um domínio sobre o design. Eu não sou designer, mas apesar de ter um domínio no design, são plataformas pagas. E para o que a gente usa, o Figma e o Canva resolve. Então, lembra que eu falei lá no início? Ó, se paga, já, beleza, eu pagava o Photoshop, eu pagava o Adobe Cloud lá para poder ter o Photoshop, Illustrator, o InDesign, enfim, tinha todos, o Premiere e etc. Não fazia mais sentido para mim continuar pagando, porque eu já entendi que o designer mais simples também tem o mesmo peso. A gente foi para o design mais simples, trouxe a informação para um lado mais prático, e aí facilitou o meu processo de entrega de material dos meus clientes, tá? Então, encontrar esse balanço é bem interessante no processo de maturidade de um empreendedor, tá bom? Então é isso. Uma excelente noite para você. Um feriadão, né? Para quem não vai trabalhar amanhã, a agência está funcionando a pleno vapor. Amanhã a gente está colado com os nossos clientes, que tem alguns clientes que pediram reunião, inclusive amanhã, por ser feriadão, que não vão trabalhar, etc. Aí fica mais fácil da gente conseguir se comunicar. Enfim, amanhã aproveitem a sexta-feira para vocês colocarem em prática o que a gente conversou hoje. Peguem esses aplicativos, revejam a live, peguem esses aplicativos e coloquem à mão para vocês conseguirem ter experiência sobre isso, tá bom? Então, excelente noite para vocês. Estou encerrando aqui agora a nossa live e a gente se vê na próxima quinta.